Lucas, capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Essa palavra, ela voltou ao meu coração nessa noite. Como palavra de Deus para essa igreja, para essa noite. Eu não havia feito planos com ela. Mas isso é culpa desses crentes que ficam orando. Dizendo, Deus, nada do que ela quer, faz como tu quer. Traz, nós esperamos de ti a tua palavra. E aí ele faz essas coisas. E graças a Deus por isso. Porque coisa boa é ouvir o Senhor, né? Lucas capítulo 5, que eu pedi a Deus uma confirmação. Dizia, Senhor, fala comigo, que é isto mesmo. E aí o pastor dizia, essa é a noite que Deus vai erguer teu ministério. Que o Senhor vai restaurar seu casamento. Aí a menininha de Jesus, que também dorme numa cumbuquinha de azeite, começou a ministrar, esse não é o meu fim, o fim. Não acabou. Eu falei, amém, Jesus, eu já entendi tudo. Lucas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Claro que achou, né? Eu vou ler na minha versão aqui, só para não ficar de costas, mas vocês podem ir acompanhando aí na versão do telão, que no fim dá do mesmo. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Diga amém por essa palavra. Vou contar de 1 a 3 e de maneira objetiva você vai dizer assim para o seu irmão aí, não solte a rede. Não contei até 3 ainda. Mas no 3 vai ficar show. Já te falaram que tu tem um probleminha de ansiedade? Já te falaram? Quando eu disser 3, 1, 2, no 3, aí você vira para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela, não solte a rede. Mas fala com seriedade, tá bom? É 1, é 2, é 3. Diga aí. Solta a rede. Não solte a rede. Não solte. Isso fala sobre a pesca maravilhosa, né? A epígrafe do texto, na maioria das Bíblias, né? Por isso que é bom você ter uma Bíblia de papel. Agora você está se perguntando o que é epígrafe. É aquele intitulado preto, né? Aquela parte do subtítulo, do contexto, do versículo. E a maioria vem escrita, pesca maravilhosa. Eles ficam maravilhados, né? Todo mundo fala sobre esse milagre. Mas, na verdade, também poderia ser traduzido por um outro contexto mais forte do que a pesca, que diz respeito ao chamado de Pedro. Esse contexto aqui fala muito mais sobre Deus em Cristo, na convocação de Pedro ao chamado do que propriamente sobre a pesca maravilhosa. Porque tanto é que o peixe que Pedro em si pega, e ele é o responsável, porque ele está debaixo da palavra que opera esse milagre naquele dia, ele mesmo nem desfruta. O texto diz que fica tudo lá, né? As pessoas que estavam lá, que devem ter levado, comido, se alimentado, feito estoque, aquela coisa toda. Porque isso aqui fala muito mais sobre o chamado. E é até interessante que mesmo quando nós começamos a refletir nesse contexto que aponta para a pesca maravilhosa, isso também está associado ao chamado.
Porque chamado não pode estar ligado à necessidade. Chamado não pode estar ligado. Não é a pesca necessária. Não é a pesca do socorro, a pesca do escape, a pesca do recurso. Não, é a pesca maravilhosa. O que é maravilhoso? Maravilhoso fala sobre aquilo que vai além do que é necessário, acima da expectativa do desejável. Maravilhoso é um adjetivo tão soberano que, inclusive, ele é utilizado pelo próprio Deus na boca do profeta Isaías para dizer, visto que meu nome é maravilhoso. De tão soberanamente que é o tipo de palavra que é colocada para definir algo ou alguém. Então, o próprio Deus faz uso dela para definir características do seu próprio nome, daquilo que ele tem poder para fazer. Então, isso também diz respeito a chamado, porque chamado não pode caminhar associado à necessidade. Você não pode atender o chamado porque você precisa. Ministério você não tem.